Só lembrando aqui o seguinte, eu queria ressaltar uma coisa, peraí que eu vou voltar. Foi e tá voltando? Deixa eu ver se tá voltando, peraí. Que eu comentava, essa miscigenação da filosofia clássica com elementos da sabedoria oriental. Eu não gosto de falar filosofia oriental, isso é impróprio, isso é incorreto, falar filosofia oriental. Diga talvez mais propriamente uma sabedoria oriental. Por quê? Porque esse modo oriental de enfrentar as coisas... lembrei exatamente o que eu queria dizer. Esse modo oriental de enfrentar a realidade, de compreender as dinâmicas da vida, não é propriamente caracterizado pelas mesmas coisas que caracterizavam o exercício da filosofia. Fundamentalmente um exercício de captação racional da realidade. Esse elemento de racionalidade não estava presente, por exemplo, nas práticas gimnosofistas, que são práticas místicas, religiosas, ascéticas, monásticas. Então tem todo um elemento místico-religioso envolvido. Quando isso é miscigenado com a filosofia para virar corrente helenística, entram elementos, vocês vão ver isso muito entre os epicuristas e os estoicos, elementos de racionalização. Desculpa? A pessoa falou Confúcio. De racionalização dessas influências. Confúcio é outro. Vocês podem ver, as pessoas falam muito de hermetismo, de Hermes Trismegisto. Então, essas são sabedorias orientais e não propriamente filosofias, porque não são compostas a partir de um eixo de compreensão racional. Muitas dessas práticas, dessas sabedorias, envolvem inclusive elementos mágicos. Por isso que se falava também dos gimnosofistas, magos. Então, práticas ritualísticas, místicas. Quando a gente está falando de filosofia helenística, cuidado com isso. Houve uma contaminação dessas experiências orientais, mas os gregos reformularam essas experiências orientais, tudo bem? Para a gente não cair nessa de tudo é filosofia. Infelizmente não é. Não é tudo que é filosofia. Então, seria a mesma coisa, por exemplo, fazendo um paralelo aqui. Existem regiões do mundo nas quais até hoje cristãos se autoflagelam, certo? Então, de repente, eu estou pensando uma filosofia, eu olho para esses caras se autoflagelando e isso me causa uma experiência que eu absorvo e reestruturo dentro de uma dimensão racional e filosófica. Foi isso que aconteceu com relação a Pirro nessa experiência com os gimnosofistas da Índia. Em inglês, ceticismo é skepticismo. Você usa esse porque vem do grego, desse verbo skeptomai, que, exatamente no grego, significa questionar. Questionar. Investigar com profundidade. Avaliar todas as possibilidades. Examinar a fundo. Então, desse verbo, skeptomai, no grego, cria-se o termo ceticismo, que está tão presente no nosso dia a dia, já foi aportuguesado, não é? Mas hoje nós vamos falar de ceticismo a partir de uma corrente filosófica. E vocês vão perceber aqui que faz total sentido aquilo que eu disse na aula anterior, que é a ideia de frequentar essas escolas filosóficas da era helenística não é decalcar essas filosofias e trazer tudo para a nossa vida do jeitinho que os caras estão falando. Por quê? Porque eles estão imersos numa realidade histórica deles. Porque eles estão imersos numa situação histórica que é muito própria deles. Portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar aquilo que realmente pode ser utilizado no nosso dia a dia. Então nós vamos extrair dali as lições que são importantes, especialmente para que a gente possa lidar com os nossos problemas cotidianos. Frequentemente passamos por problemas que variam de grau de severidade,
mas para quem está passando pelo problema, é sempre algo muito ruim. Alguns filósofos helenísticos vão dizer que, na verdade, quem diz isso nem é um filósofo helenístico. Tem uma passagem extraordinária de um grande nome, que foi o Viktor Frankl, que foi um médico, psiquiatra, psicoterapeuta, que ficou preso durante o regime nazista, durante o Holocausto. Ele ficou preso em campos de concentração. Ele fala assim: o sofrimento é como uma nuvem difusa que ocupa todos os espaços. Então, é difícil você mensurar sofrimento, né? Você não devia estar sofrendo tanto pela perda, pela morte do seu cachorrinho. Mas para quem ama o cachorrinho, a morte do cachorrinho é uma morte de um filho. Portanto, você experimenta igual. Você não devia estar sofrendo tanto por não ter malhado esse mês. Mas para quem está eventualmente tão vinculado àquela ideia de que precisava ter um shape extraordinário porque vai competir dali a um ano, aquilo é um sofrimento mortificante. Então, não dá para julgar o sofrimento das pessoas, porque o sofrimento ele ocupa diversos espaços na nossa vida. Mas há formas de lidar com isso. Isso é o que é legal na filosofia helenística, isso é que é legal no ceticismo, que é uma tentativa primeira de lidar com essa situação que se forma a partir de Alexandre. Ceticismo a partir daquele que fundou a filosofia cética, que é Pirro de Élida. Esse cara que foi coetâneo de Alexandre o Grande. Olha aqui, eu separei até as datas de nascimento dos dois. Alexandre nasceu em 356 a.C. Pirro nasceu por volta de 360 a.C. Ou seja, eles nasceram numa diferença de tempo de 5 anos, 10 anos entre eles. Porque nós não sabemos a data exata, no caso de Pirro, nós não sabemos a data exata. Então, uma diferença de 5, 10 anos. Claro que Pirro viveu muito mais, a gente sabe que Alexandre morreu muito cedo. Mas, mais interessante do que isso, é saber que Pirro, esse fundador dessa corrente filosófica extraordinária, helenística, ele participou de campanha militar ao lado de Alexandre o Grande. Isso é o que vai te deixar impactado. Porque a gente sempre pensa na figura do filósofo, né? Como aquele cara sentado lá num gabinete, fumando um cachimbo e refletindo sobre a vida. Só que a gente tem que lembrar que esses filósofos gregos antigos, esses caras estavam no meio de uma realidade histórica que não permitia só mundo de reflexão, não. Por exemplo, o Sócrates foi um herói de guerra. Sócrates foi um herói de guerra. Platão e Aristóteles conviveram com realidades de batalha o tempo inteiro. Havia uma disputa político pelo hegemonismo grego já entre as póleis antigas, clássicas, no período clássico. Depois nós vimos que com Alexandre essas póleis elas se dissolvem em grandes regiões governadas pelos diádocos, né, os governadores que assumiram as regiões após a morte de Alexandre, mas muito antes disso, lá no período clássico, esses caras guerreavam. É muito interessante, você acordava e via ao longe um aviso de fogo. Havia um fogo, eles colocavam aquelas estruturas como se fossem, como é que é o nome disso? Que você faz, tipo, piras. Eram piras montadas no alto de montanhas para avisar da chegada da tropa inimiga. Então eles colocavam fogo e de repente você olha lá, guerra, já corre em casa, pega a sua arma e vai batalhar. A cornetinha tocando no centro da cidade, piririri, chamando os caras. Então é bizarro, é bizarro. Pirro, mais do que qualquer outro filósofo, sentiu na pele o impacto daquela transformação histórica que então se estabelecia na Grécia. Ele, acompanhando as campanhas militares de Alexandre, guerreando ao lado de Alexandre, ele experimenta na pele aquela
revolução histórica que se deu sob Alexandre, e daí a necessidade de novas filosofias se conformarem a essa nova realidade. E interessante, um dado importante sobre Pirro, ele nada escreveu, muito provavelmente influenciado pela figura de Sócrates. Ele nada escreveu. Nós não temos um único texto. Ah, Denis, onde eu encontro os textos de Pirro? Você não encontra textos de Pirro, porque ele não escreveu. Mas como é que nós sabemos sobre a filosofia dele? Fundamentalmente, a partir de testemunhos de pessoas que ouviram as suas lições, que ouviram as suas aulas, e, fundamentalmente, a partir da obra de um sujeito chamado Timon. Timon, que foi um admirador e um acompanhante de Pirro, registrou por escrito as principais ideias disso que depois veio a ser pirronismo. Então, o Pirro, ele não fez... Não é que ele pensou assim, vou criar uma escola filosófica. Ele criou indiretamente. Ele criou a partir do exemplo de vida dele. Eu falava que essa é uma das características da filosofia helenística. Figuras que são quase que deificadas. Por quê? Porque representam valores que eles trazem para a própria vida. Então, eu quero ser como Epicuro. Eu quero ser como Zenão, que foi o fundador da escola estoica. Eu quero ser como Pirro. E aí, os nomes dessas pessoas vão se sobrepondo e vão se mitificando, né? Então, assim como Sócrates não escreveu nada e foi exemplo da sua própria filosofia, Pirro não escreveu nada e foi um exemplo da sua própria filosofia, buscando soluções para problemas novos, para uma filosofia de vida. Como viver diante desta realidade que se coloca agora a partir de Alexandre. Então, interessante que, mesmo antes da filosofia do jardim, que é a filosofia epicurista, e mesmo antes da filosofia do pórtico, que é a filosofia estoica, já começava a se desenvolver a filosofia de Pirro. Então, aí o Giovanni Reale coloca o seguinte, mas como é que Pirro inverteu uma convicção tão típica da racionalidade dos gregos? O que acontece com Pirro para que ele ofereça respostas tão diversas das respostas que a gente encontrava na filosofia clássica, na filosofia anterior a ele, com relação aos dilemas éticos? Bom, isso se deve pelo momento histórico no qual Pirro amadureceu o seu pensamento, especialmente com a sua participação na expedição para o Oriente, junto a Alexandre. No Oriente, ele se encontra com uma espécie de sabedoria que vai modular a sua filosofia, a gente vai falar disso, como que é muito interessante que a filosofia de Pirro foi fortemente impactada por uma frequentação do ambiente próprio do Oriente, especialmente indiano, e depois ele faz uma espécie de miscigenação dessas filosofias, de elementos da filosofia grega clássica e dessa sabedoria oriental indiana. Mas uma filosofia que só poderia mesmo ter nascido diante desse quadro histórico muito conturbado, instaurado pelo cosmopolitismo, né, de Alexandre. Pirro, entre todos os fundadores das novas escolas, foi aquele que viveu de modo mais direto essa radical ruptura da vida espiritual da antiguidade, porque ele participou junto de um filósofo amigo dele chamado Anaxarco de Abdera, da cidade de Abdera, da grande expedição de Alexandre. Então, o que aconteceu ali? Ele começou a ver um mundo ruir e um outro mundo erigir. Um mundo acabou e um novo mundo foi crescendo na frente dele. Nessa campanha militar com Alexandre, ao lado de Anaxarco de Abdera. Próximo parágrafo. Não é, pois, surpreendente que justamente o pensamento de Pirro, mais do que os outros filósofos,
sentisse o violento impacto dessas novas realidades. Uma coisa é você ficar descrevendo eventos, igual a gente está aqui, né? A guerra fulana de tal, não sei o que, não sei o que. Outra coisa é você estar lá no campo de batalha, vendo tudo aquilo acontecer, vendo Alexandre avançando para o Oriente, tomando conta de tudo. Então, essa expedição de Alexandre, da qual Pirro participou, constitui um acontecimento de ruptura. Analogamente também, o pensamento pirroniano representa uma filosofia de ruptura. Vocês vão ver como é dura a filosofia de Pirro. A filosofia de Pirro é de uma dureza, de uma rigidez no modo de lidar com a realidade brutal. Um marco zero da verdade. Ou seja, é uma filosofia que se coloca de maneira completamente nova e muito intensa. É muito intenso. O encontro com o Oriente e o influxo dos ginosofistas, ou mais corretamente, dos gimnosofistas. Eu comentava outro dia que esse radical no grego, gym, que vai dar ginástica, ginásio, indica em grego nudez. É aquilo que está nu, é aquilo que está sem roupa, descoberto. Por que a gente fala ginástica? Porque os gregos malhavam nus. Era aquela galera toda peladona nas palestras, nos ginásios, né? Fazendo exercício. Eles passavam areia no corpo para não sentirem nenhum tipo de ausência de mobilidade. Eles ficavam peladões fazendo ginástica. Então, o que é o gimnosofista, na verdade? É aquele que exercita um certo tipo de sabedoria. E é assim que nós nos referimos a certos sábios do Oriente. A certos sábios do Oriente. Eram chamados de gimnosofistas, os sabichões que treinam a sua sabedoria. Durante a campanha militar, quando Pirro trava contato com os gimnosofistas, ele pira. Isso causou, provavelmente diz Plutarco, inclusive, no seu Vidas Paralelas, né, quando ele vai falar de... Isso causou um impacto profundo em Alexandre, causou um impacto profundo nos gregos, de modo geral, quando travaram contato com esse mundo do Oriente, com esse mundo indiano, e especialmente com esses sábios gimnosofistas. Diz o Giovanni Reale no texto, uma espécie de sábios da Índia que levavam uma vida de tipo monástico, toda voltada à superação das necessidades humanas, ao exercício da renúncia das coisas e à conquista da impassibilidade. Ficar impassível diante das crises. Até hoje, se for à Índia e ver aquela tragédia que é aquele país do ponto de vista sanitário, etc, etc, você tem que criar essa disposição, né? Você tem que ficar assim, tipo, cara, como é que eu lido com isso? Então você tem que ficar meio, vamos dizer, criar uma espécie de retenção em relação àquilo que te afeta. E havia esses gimnosofistas indianos que causaram um fortíssimo impacto em Pirro, e isso, obviamente, marca um tanto a filosofia helenística, esse fluxo de informações e de experiências trazidos pela campanha de Alexandre. Segundo parágrafo, ora, o influxo dos gimnosofistas sobre Pirro já foi destacado com precisão pelos antigos. Olha o relato do Diógenes Laércio, aquele historiador que eu comentei com vocês sobre esse ponto. Então, vamos ler esse relato belíssimo de Diógenes Laércio. Pirro teve a possibilidade de estabelecer relações com os gimnosofistas, ou os ginosofistas, na Índia, em suas viagens com os magos. Dali tirou maior estímulo para as suas convicções filosóficas. Ele se sentiu inspirado por aquilo para as suas convicções filosóficas. E parece que abriu para si a via mais nobre da filosofia, enquanto introduziu e adotou os princípios da acatalexia, em grego, irrepresentabilidade ou incompreensão das coisas. O que é a acatalexia? É dizer,
não é possível compreender as coisas como elas são. Há um afastamento da compreensão, da tentativa de compreender as coisas como elas são. Atenção a esse ponto. Atenção a esse ponto. A catalexia. Eu não consigo representar as coisas como elas são de fato. Eu só consigo lidar com as coisas de um modo que eu posso treinar, que eu posso enviesar, que eu posso adestrar. Então, as coisas em si me são afastadas. Eu não as compreendo em si. E a outra coisa é da epoqué. Isto é, a suspensão do juízo. Epoqué, pega mais essa aí para você, eu vou colocar aqui agora transliterado. Para quem não faz parte da Sociedade da Lanterna ainda, vai entrar. Eu às vezes escrevo a palavra no grego e às vezes vou escrever transliterado. O que é transliteração? É você usar as letras que nós conhecemos, latinas, recuperando o som das palavras gregas. Então, por exemplo, epoqué vem do grego, aqui transliterado, epequém. Tudo bem? Isso aqui é um verbo, que é pausar, suspender, dar uma paradinha, parar, suspender o juízo. Descansa a sua cabeça. Para de ficar desesperado. Não, isso é verdade. Não, isso é falsidade. Não, isso funciona. Não, isso não funciona. Não, isso é assim. Não, isso não é assim. Suspenda. Para o cético, e essa é uma lição duríssima pra gente, para o cético, não há sentido em ficar disputando pelo que é verdade ou falsidade. É só a vida correndo. E daqui a pouco ela acaba. Não tem necessidade dessa loucura toda. Atrás de um juízo sobre tudo o que se me apresenta. Essa necessidade desesperada, especialmente hoje, no mundo das redes sociais, parece que todo mundo tem que ter uma opinião sobre as coisas. Especialmente sobre aquilo que não conhece. Mas o juízo de Pirro é mais profundo. Esses que acham que conhecem, também não conhecem. A gente não consegue representar as coisas como elas são de fato. Há uma ideia de retirar-se do mundo, buscar essa solidão tranquila na sua casa, você consigo mesmo, afastar-se desse desespero pela concordância, pela discordância, pela briga, pela indisposição. Você já se envolveu em 50 tretas nas redes sociais. Para quê? O que isso te acrescentou na vida? O que isso te ofereceu a não ser momentos de tristeza, incômodo, mágoa, sofrimento? Suspensão. Suspensão. Existe uma passagem contada pelos historiadores que dá bem a medida do que esperar da filosofia de Pirro, do pirronismo, do ceticismo pirrônico. Os historiadores relatam-nos um episódio relativo a um desses gimnosofistas. O cara chamava-se Calano, que teve grande impacto em Pirro. Calano deu-se voluntariamente à morte, jogando-se nas chamas e suportando com impassibilidade os espasmos e queimaduras. Calano, portanto, demonstrava que se é possível acolher com impassibilidade até aqueles que são considerados os piores males, eles não devem ter em si aquela realidade e aquela natureza. Ou seja, aquilo que nós consideramos grandes males podem não ser em si grandes males. Não existe uma realidade maléfica naquilo.
É só uma coisa acontecendo. É só uma coisa acontecendo. Olha o que esse Calano fez na frente do Pirro, segundo um relato de Plutarco. Último parágrafo da página 9. Calano, que por um breve período foi atormentado por dores no ventre, pediu que lhe erigissem uma fogueira. Olha o que esse cara fez, porque ele poderia ter pedido para alguém enfiar a espada no pescoço dele, ele teria morrido ali mesmo, estava morrendo de dor, passando por grandes... Uma coisa que os filósofos helenísticos ensinam bastante fica aí para você pensar, é vergonhoso o modo pelo qual às vezes a gente se apega às coisas da vida. Às vezes nem há propriamente mais vida de verdade ali. Só há um sopro patético de existência, apodrecido de existência. Não, mas eu vou fazer isso, porque isso vai me garantir mais 2 anos. Mais 2 anos de quê? De sofrimento absurdo. Mas eu quero estar vivo a qualquer custo. Os helenistas, na verdade os helenísticos, os filósofos da era helenística, eles tinham um profundo desprezo por esse tipo de gente. O que é a vida? Vida é aquilo de que eu posso usufruir com um mínimo de plenitude, de possibilidades. Então há uma certa mediocridade na concepção desses homens. Há uma certa mediocridade nesse desespero. O cara tá lá com 80 anos de idade, aí o médico fala assim, não, mas o senhor tem que parar de fumar. Não, o senhor tem que parar de beber com 80 anos de idade. Para ganhar mais o quê? Mais 1 ano e meio. Vai fumar, vai beber, vai curtir o que te resta. É isso, sabe? Uma certa percepção do fim como uma condição, como ter 2 braços. É como se desesperar por ter 2 braços, se desesperar pelas coisas da morte se aproximando e tal. Então, olha como esse Calano, que nem era um filósofo, era um gimnosofista indiano. Olha o que ele fez. Ele erigiu para si mesmo uma fogueira. Depois, dirigiu-se ao lugar a cavalo, rezou, derramou as libações fúnebres sobre si mesmo, cortou uma mecha dos próprios cabelos e ofereceu aos deuses, como se usa nos sacrifícios, subiu à fogueira, saudando os macedônios presentes. Imagina os gregos olhando isso. Esse cara vai fazer isso mesmo? E exortando-os a transcorrer prazerosamente aquele dia e a banquetear-se junto ao rei, o qual logo disse ele deveria rever Babilônia. Fiquem aí, aproveitem o dia. Não é mais para mim. Tá doendo muito, eu já não suporto mais isso, prefiro não experimentar esse tipo de existência. Dito isso, deitou-se e cobriu a cabeça. O fogo aproximou-se, mas ele não se moveu. Como estava deitado, assim permaneceu, imolando-se segundo o uso dos sábios do seu país. Existe uma expressão típica da filosofia helenística que é suportar o fogo. Isso você vê em todas as correntes helenísticas. Se você suporta as dores do fogo consumindo o seu corpo, você está preparado para suportar qualquer dor, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de situação na sua vida. É uma imagem metafórica, é uma construção metafórica muito utilizada na filosofia helenística. Essa imagem de que você pode ser feliz em meio aos tormentos mais poderosos, como, por exemplo, ser tomado pelo fogo.